Vou deixar para fazer o último louvor depois da palavra, tá? Glória a Deus. Vamos estar preparando aqui para a palavra, entregar os nossos louvores. E o último louvor eu vou fazer depois da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado e glorificado seja o Todo-Poderoso Israel. Salve os irmãos na paz do Senhor que estão nos acompanhando em casa. Deus abençoe. Pai, queremos apresentar, Senhor, o nosso louvor e o louvor também que será ministrado depois da palavra, Senhor. Pai amado e querido Deus, apresentamos diante do Senhor os nossos louvores e adoração desta noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está operando sobre o nosso ministério, sobre nossas vidas. E assim receba, Pai, nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a gratidão, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Depois nós vamos louvar o tanque de Betesda, né? Vamos lá? João 5. João 5. João 5. A cura de um paralítico de Betesda. Está escrito a palavra de Deus assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. De qualquer enfermidade que tivesse. Até aqui. Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor. Palavra que é viva e eficaz. Palavra do Senhor, ó Pai, que tem poder. Palavra que tem poder de salvar, de curar. E neste momento, Senhor, apresentamos a palavra no tanque de Betesda, daquele paralítico que foi curado por Jesus. Senhor, que a palavra venha de encontro ao que nós precisamos ouvir nesta noite. Começa por mim. Cada um de nós, Senhor, que precisamos ouvir a tua mensagem. Fale conosco, Senhor, e que seja para a glória do teu nome e para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Podem se assentar. Amados irmãos, esta mensagem da cura de um certo homem que jazia ali neste tanque, à beira deste tanque. Este tanque é visitado até os dias de hoje, lá em Jerusalém, né? Muitos já foram lá e a gente também tem um sonho de ir um dia, se Deus permitir, né? Seria maravilhoso. Eu já senti uma unção muito grande só de ver aí nos vídeos de Israel e as pessoas que foram, né? Inclusive tem um pastor que está lá, viajou para lá agora, o pastor Paulinho, né? Que Deus abençoe ele lá nessa viagem, que Deus possa falar muito com ele e derramar mais unção sobre a vida dele ainda, que é maravilhoso estar na Terra Santa. E assim, amados irmãos, essa passagem
sobre este homem que jazia há 38 anos. Imagina, amados irmãos, aquele lugar seria como, em hebraico, né? Betesda significa misericórdia, casa de misericórdia, casa da graça. Seria como uma santa casa hoje, seria como um hospital, algo assim. E a cada quanto descia um anjo e agitava aquelas águas. E a Bíblia fala que o primeiro que descesse lá e entrasse na água seria curado. Imagina, amados irmãos, que não tinha médico ali, mas tinha assim bastante pessoas doentes, enfermos, esperando aquela água agitar. Imagina aquela correria na hora que aquele anjo descia ali, balançava aquela água, porque era só o primeiro, né, que era curado. Pulava acho que muita gente, mas aí o primeiro só Deus para saber. E aí era curado, né? E naquele lugar, naquele momento, Jesus foi ali e se deparou com este homem. E a Bíblia fala que ele havia muitos anos que estava ali. Primeiro a Bíblia fala que havia bastante pessoas ali, né? Uma multidão de enfermos. Amados irmãos, nos nossos dias de hoje, quem é essa multidão de enfermos? Precisando da cura de Jesus, precisando que Jesus toque. Estamos, irmãos, vivendo tempos difíceis, principalmente com doenças mentais. É o que tem afligido a população, a humanidade inteira, irmãos. Como está acontecendo, né? Episódios assim, em relação à parte mental. Aí junta a espiritual e a física, né? Fica muito difícil. As pessoas estão sobrevivendo, irmãos. As pessoas não estão sendo felizes, as pessoas não estão vivendo uma vida plena, plenitude de Deus. Estão vivendo por viver, com doenças, com enfermidades. E assim estava lá naquela época, muitas pessoas ali, irmãos. Só que naquela época não existia a medicina como hoje, remédios, né? Muitas pessoas hoje, irmãos, elas dormem com remédios. Muitas pessoas estão tranquilas porque tomam remédio. Muitas pessoas estão sobrevivendo, irmãos, porque tomam remédio. Infelizmente, né? São os dias atuais. Nós vivemos assim, eu vivo assim, nós vivemos assim, né? Mas naquela época não tinha nada. Eu imagino aquelas pessoas que agora não tem remédio para um paralítico, irmão. Paralítico é paralítico, só Jesus para curar. E naquele tempo a esperança era aquela água agitada que o anjo descia lá, né? Aí uns falam que é uma história, outros falam que é verídico, né? A gente ministra o que está escrito. Se está na palavra de Deus, né? Porque é verdadeiro. E então ele foi curado. Ele buscava a cura e ele, toda vez que agitava as águas, ele saía, não sei como, talvez rastejando, tentando chegar, mas ele não conseguia chegar. Ele não conseguia chegar, porque ele não tinha como caminhar. A Bíblia fala que ele jazia em um leito ali de enfermidade. Ele estava deitado numa cama, numa maca, né, no caso dele. Como que ele ia? Outras pessoas poderiam ter as pernas boas, chegava primeiro. A enfermidade poderia ser outra, né? E somente Jesus, irmãos, ele chegou, havia muitos, só que Jesus olhou para ele, para um homem, uma pessoa. Por isso nós não sabemos, né, irmão, quem vai ser tocado por Deus para ser curado nos dias atuais de uma doença mental, de
uma doença espiritual ou de uma doença física. Quantas pessoas estão escravas das enfermidades, dos vícios, toda classe de vício? Quantas pessoas estão escravas disso, que a medicina não consegue curar? Tem pessoas que são internadas 5, 10, 15 vezes e não conseguem sarar. O que falta, irmãos? Falta Jesus. Falta o Senhor dos senhores e médico dos médicos. Não que ele não queira agir, mas falta a pessoa se entregar, a pessoa buscar, a pessoa ouvir a mensagem, ouvir a palavra, e essa palavra entrar no coração e na mente, e ela abrir a sua vida para Jesus, para que Jesus possa vir e fazer uma grande obra. Portanto, as enfermidades de hoje são essas, meus irmãos. E logicamente que Deus, ele usa a medicina também para amenizar, para curar também, né? Então é muito importante o trabalho hoje da área da saúde, porque senão, meu irmão, o que seria de nós? Porque Jesus não vai vir e curar a todos, assim como ele fez lá nesse tanque de Betesda. Ele curou um, mas e os demais? Essa palavra serviu como testemunho do que Jesus podia fazer. E é o mesmo Jesus nos dias de hoje, amados irmãos, através do Espírito Santo, que opera milagres e maravilhas. Então acompanha comigo, vou iniciar, tá? A leitura. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, e foi lá. Ora, em Jerusalém existe, né? Próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. É grande, né? Era muito grande. Imagina 5 alpendres, seria 5 pisos, imagina. Seria um prédio, né? Como uma Santa Casa nossa aqui. Algo assim. Neles, nos pisos, jaziam uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. O coxo é manco, né? O paralítico já não anda, e o cego não enxerga. Irmãos, também tem cegos espirituais, coxos espirituais e paralíticos espirituais. São que estão totalmente cegos, irmãos. Pessoas que não andam porque estão espiritualmente travadas, totalmente cegas, totalmente sem conseguir enxergar à frente, porque estão caminhando só. Não conhece esse homem que faz milagre, esse homem que apareceu ali, Jesus, o Senhor dos senhores. Então estão caminhando assim, na cegueira espiritual total, meus amados. Deus amado, nós estamos vivendo tempos difíceis em relação também às religiões, doutrinas. E agora liberou que não pode falar, está tudo liberado, não pode mais, irmãos. É um país de estado laico, e tudo é religião, e toda religião tem que respeitar. Tem igrejas ali, ó. Tem uma aqui perto, que é grande, né? Supostamente é cristã também, mas mais lá para frente, do lado de Resende ali, tem uma igreja luciferiana. É igreja, diz que é igreja. Agora imagina que ponto nós estamos chegando. Então no Brasil já tem igrejas do inimigo, de Satanás. E não se pode falar que é um país laico, é uma religião. Aí eu não sei mais para onde nós vamos, né? O tamanho da enfermidade da mente. E buscando adeptos, e pessoas indo para lá, e pessoas indo por curiosidade, e o diabo laçando para ficar. Portanto, meus amados irmãos, toda cegueira espiritual, toda paralisia espiritual que venha cair por terra, que o Senhor Jesus possa
libertar de tudo que está acontecendo. Porque hoje talvez essa doença, a maior doença, as doenças psicológicas, seria uma dessas aí também, espiritual. Pessoas que estão cegas, hoje estão paralíticas e estão caindo nas garras do inimigo, sobre doutrinas e coisas que estão inventando agora também, que Paulo já alertava lá, né? Cuidado, que estão buscando líderes ou mestres para suas próprias vontades, o que você quer ouvir, o desejo ouvir, não o que tem que ouvir, não a doutrina bíblica correta, senão que coisas que doutrinas de demônios. Falei, realmente é isso mesmo. Então o que Paulo dizia lá há quase 2000 anos está acontecendo nos dias de hoje. Então sobre o tanque de Betesda, nós precisamos hoje, não que o anjo toque as águas para a gente descer lá, mas sim que Jesus nos cure de toda enfermidade, toda, como diz aqui a palavra. Aquele que chegava primeiro lá no tanque era curado de qualquer enfermidade. Portanto, havia 5 alpendres, e nesse jazia grande multidão de enfermos, no 3, tá? Cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Olha só. Pelo menos esses paralíticos, esses cegos, coxos, eles estavam esperando alguma coisa. Hoje não se espera mais nada. Está tudo errado, está seguindo. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha só. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Olha só, 38 anos naquela situação. Estava lá, querendo, né? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado ali há muito tempo, disse-lhe: queres ficar bom? Queres sarar? Olha a pergunta de Jesus, ó, para o homem: você quer ficar bom? Quer sarar? Mas ele não respondeu direto. Olha a resposta dele. E o enfermo respondeu, no 7. E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele, de alguma maneira, ele conseguia rastejar, ou de alguma forma, né? Mas ele estava buscando a cura com as suas próprias forças. Olha o que nós entendemos sobre este versículo. Quando o anjo descia para agitar a água, ele saía rastejando, o outro saía correndo, o outro saía rolando, mas eles queriam chegar lá, mas era a sua própria força, era o seu desejo de chegar lá. Agora Jesus chega e pergunta: você quer sarar? Aí ele fala assim: olha, quando vou descer lá, chega outro na frente, não tem ninguém para me ajudar. Não tem ninguém para me ajudar. Mas, irmãos, quando Jesus quer curar, nós não temos que responder assim: eu estou tentando, eu não consigo sozinho aqui porque preciso de alguém para me empurrar. Não, Jesus é o Senhor dos milagres. É o Senhor que vai chegar e vai mudar toda a história. Aqui o paralítico estava 38 anos se arrastando. E a resposta dele não foi o que Jesus queria ouvir. Quer ficar bom? Quero. Agora, vamos lá. Não, ele deu desculpa. Eu até quero, mas chega lá, não consigo, porque vai outro na frente, pula lá. Então pula na frente. Jesus lhe disse. Jesus não se preocupou com o que ele falou. Muitas coisas, né, irmãos, que nós falamos. Aí Deus até não releva, né? Aí
Jesus falou para ele, ó, levanta-te, toma a tua cama e anda. Mas como assim, Jesus? Ele está lá deitado há 38 anos de cama, sem andar, sem forças. Como assim? Levanta e anda. Imagina naquele momento se chegou dúvida ou incredulidade ou assustou. Ele ouviu a palavra que Jesus falou. Jesus lançou a palavra. Olha o poder da palavra, hein? Olha o poder da palavra, hein? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Sai andando. E olha só o que aconteceu. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, que já é outra história, tá? Então até aqui, aquele homem, ele ficou são, ficou bom, na mesma hora, irmãos. Na mesma hora que Jesus falou, lançou a palavra, o homem sarou. Irmãos, imagina, né? 38 anos sem andar. Irmãos, não havia músculo nas pernas, não havia força. Ele não tinha força nenhuma, não tinha como que ele levantou e saiu andando. Poder da palavra, irmãos. Poder de falar a palavra positiva, palavra de Deus, né? Jesus lançou uma palavra ali, o haja, olha, levanta e anda. Proferir a palavra, irmãos. A palavra, ela tem poder, tá? Por isso, vamos falar as palavras de bênção, positivas. E aquele homem, irmãos, ele levantou. A Bíblia fala que imediatamente, logo, aquele homem ficou bom. Irmãos, ficou bom, já levantou, já pegou aquela cama e saiu andando. Depois vai falar lá na frente, um pouquinho mais, né? Eu vou terminar por aqui. Então, ele ficou bom. Ele não teve que o anjo lá descer lá para agitar a água, ele não teve que sair arrastando lá para a água. Ele ficou bom com a palavra do Senhor Jesus, com a palavra de Deus. Então hoje, com a palavra de Deus, nós queremos receber o nosso milagre. Com a palavra de Deus ministrada e na fé, ao ouvir o que? A palavra, eu quero receber o milagre, quero receber a cura, quero receber a cura de todas as enfermidades. Não pelas águas agitadas pelo anjo, mas sim pelo poder de Jesus e da palavra falada. Seja curado em nome de Jesus. Levanta e toma a tua cama e anda. Aqueles que estão arrastando espiritualmente, levanta, toma a sua cama e anda. Aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por dificuldade, olha, levanta, toma a sua cama e anda. Pega essa cama e joga para lá. Vamos andar. Não quero mais saber de cama, não. Cai por terra essa cama aí. Então levanta e anda. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, receba a sua bênção, receba a sua cura, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu vou louvar, tá? Vamos louvar. Fazer um pouco diferente hoje, tá? Pra gente fechar aqui o culto. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Canta comigo assim, ó. Por longo tempo, beirando no poço, ele esperou. Os dias passavam e a sua hora não chegava. Confiante ele confessava, nestas águas vou me curar.
Glória a Deus. Queria terminar com esse louvor, né? Sobre essa mensagem abençoada. Vou estar orando agora para a sua vida, para a cura. Seja curado, em nome de Jesus. Você que está esperando tanto tempo por uma cura, você que está aí como esse paralítico no campo de Betesda, esperando ali o agitar das águas, que o Senhor Jesus possa tocar nesta noite sobre a sua vida de uma maneira muito especial, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação acima de tudo. Pai, quero apresentar cada vida, Senhor, que está nos ouvindo. Quero apresentar, Senhor, cada pessoa, Senhor, cada alma valiosa para o Senhor. Cada família, Senhor, representada neste momento. Que o Senhor entre com providência, Senhor, com provisão. Que o Senhor entre ali, Senhor, assim como Jesus que falou para aquele paralítico, que a edificação, que nesta noite pessoas sejam curadas, possam ser curadas pelo Teu poder, Senhor, pelo poder da Tua palavra, palavra de cura e de salvação. E assim, meu Pai, que o Senhor possa estar operando sobre cada vida, que o Senhor possa estar, Senhor, tocando agora, Senhor, sobre cada pessoa, Deus. Ah, Senhor, foi ministrado que as enfermidades da mente, Senhor, está atacando todas as pessoas, Senhor. Que o Senhor possa estar neste momento libertando, curando, transformando vidas, tanto na parte física, mental e espiritual. Entra com providência, Senhor, comece por nós aqui e por todos aqueles, Pai, que buscam o Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar operando nesta noite milagres e maravilhas. Assim pedimos ao Senhor, Pai, visita cada casa, cada lar e derrama, Senhor, da Tua misericórdia e do Teu perdão, e que assim possa haver curas, milagres, maravilhas e salvação em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Estaremos nos vendo no próximo culto, se Jesus assim permitir. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.